Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo a mais um áudio da família Evangelizar a Nossa Missão. Aqui quem fala com vocês é o seminarista Hudson, da Diocese de Guaxupé, Minas Gerais. Para melhor podermos refletir a palavra de hoje, sábado, dia 1º de setembro, a qual começamos mais um mês dedicado à Bíblia, vamos invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus, pedindo a Ele a força e o discernimento necessário para podermos bem refletir a palavra do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis da face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O nosso evangelho de hoje está em Mateus 25, de 14 a 30. Mateus 25, de 14 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e ele foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a palavra de hoje nos ensina muito sobre as nossas virtudes e a graça de Deus que é infusa em nós e que nós somos chamados a partilhá-la a todas as pessoas. Quando nós falamos aqui dos talentos, desse dinheiro que era muito comum na época de Jesus, que era uma contagem econômica da época, nós imaginamos que Jesus às vezes só está falando das virtudes daqueles que o seguem.
mas nós devemos ir além, nós devemos ir mais profundamente. Quando Jesus fala dos talentos, ele está falando para nós também sobre a graça de Deus. Por exemplo, na nossa igreja, nós acreditamos que os sacramentos agem no que nós chamamos de ex opere operato, ou seja, elas agem por si só, não depende do homem para poder comprovar se o sacramento existiu ou não, ou seja, ele acontece por si só, pela graça de Deus. Agora a diferença está naquilo, né, e no como o meu coração está preparado. Por exemplo, a Eucaristia. A Eucaristia, ela acontece na fé da igreja, independente se o fiel que está sentado no banco da igreja acredite ou não. Porém, os frutos da Eucaristia só vão ser eficazes e só vão ser grandes e proveitosos se o coração daquele fiel for um solo fértil. E aí que está a questão. Hoje, Jesus fala sobre esta questão de deixar a nossa vida fértil para a graça de Deus. Quando nós recebemos uma graça de Deus, ela só se multiplicará de acordo com a nossa capacidade de deixar que essa graça infunda em nossa vida e faça de nós instrumentos de Deus e faça de nós pessoas que possam levar essa graça mais adiante. Assim como esse que recebeu 5 talentos, ele se deixou trabalhar, correu atrás, se modificou, conseguiu amadurecer e aí ele produziu mais 5 talentos. Ele conseguiu ir além daquilo que Deus tinha dado a ele. O que tinha recebido menos talento, né, da mesma forma, ele foi, trabalhou, que tinha recebido 2, conseguiu fazer aquilo que o seu patrão lhe ordenara, fez além da conta e conseguiu produzir mais 2. Agora, aquele que produziu somente 1 não conseguiu produzir mais, porque ele teve medo, porque ele se fechou em si mesmo, ele acomodou. Hoje, diante da graça de Deus, nós somos chamados a não nos acomodarmos. Deus nos dá com abundância aquilo que nós temos, não independente daquilo que nós conseguimos fazer. Assim como aquele que recebeu 5, o outro que recebeu menor quantidade, e também esse que recebeu 1, todos nós recebemos de acordo com aquilo que é o nosso máximo, que nós podemos oferecer. Porém, cabe a nós produzirmos os frutos ou não. Que Deus possa nos ajudar a produzir esses frutos e diante daquilo que a vida nos oferece, nós possamos, em vez de enterrar os nossos talentos, em vez de deixar que essa graça de Deus morra dentro de nós, nós possamos deixar que nosso coração seja um solo fértil, para que essa graça, ao entrar no nosso coração, possa transbordar e inundar também a vida do nosso próximo, daqueles que estão junto de nós, que precisam da nossa presença amiga, da nossa presença companheira, às vezes de um simples falar, de um simples cumprimento. Nós possamos hoje pedir a graça de Deus para sermos instrumentos vivos da sua graça, propagadores da graça de Deus a todos e a todas. Ó Deus Todo-Poderoso, olhar por cada um de nós e nos auxiliai a levar a sua graça a todos que necessitam. Por Cristo nosso Senhor. Amém.